Sidônio está acabando com Lula. O PP está perto de desembarcar, disse Ciro Nogueira. Se bem que eu não entendi se o Ciro Nogueira está elogiando ou não o Sidônio, né? Mas, realmente, o Sidônio está acabando com Lula. Aí uma entrevista longa, quero passar pela maior parte dela. Não fala só do Lula, você vê aqui o início da entrevista, inclusive é sobre Bolsonaro, que fala assim, ó. O nome do senhor surgiu na eleição do Cid, como parte do núcleo que defendia o resultado das eleições. O senhor sabia dos demais? Aí o que o Ciro Nogueira disse. Eu era uma das pessoas que defendiam respeitar a vontade popular e fui quem convenceu o presidente a iniciar a transição. Acho impossível um ministro tão presente no dia a dia do presidente não ver o movimento de um golpe militar. Olha o que o Ciro Nogueira tá falando. Eu tava lá, eu tava no centro do governo e eu não vi. Não vi nenhum tipo de golpe. Eu tava lá. Como é que eu, tão próximo de Bolsonaro, vivia o dia a dia, né, do palácio e não vi? Está furada a história de golpe. Acha que Bolsonaro pode ser preso? Não. Se ele tiver um julgamento justo, não tem como prender por isso. E seria muito ruim para o Brasil se isso acontecesse. As pessoas com quem eu conversei sobre a denúncia afirmam que é muito de achismo, de delação e que não tem nenhuma prova contra. Ele é inocente nesse caso. Isso daqui não pesa em nada a favor do Ciro Nogueira. Eu não acho que ele merece nenhum tipo de elogio. Acho que isso aqui tem que ser utilizado para criticar as pessoas da direita que estão em silêncio. Pra mim, Ciro Nogueira só tá sendo um político muito esperto. Comandante das forças afirmam que o presidente tratou de um golpe com eles. O Ciro Nogueira fala, rapaz, por que não denunciaram isso na época? É muito engraçado eles agora vindo com esse tipo de coisa. Eles tinham que ter pedido demissão ou ter denunciado. É a palavra de um contra o outro e eu acredito mais na palavra do presidente. E vai ser um absurdo se Bolsonaro não for julgado no pleno. Aí, não é um julgamento justo. E a turma insiste. Ainda provas que ligam Bolsonaro, o cartão, as joias. Aí ele vai, pelo amor de Deus, vamos virar a página. Ninguém aguenta mais a mídia com esse discurso pra tentar tirar o foco dos problemas do país. Me desculpe, eu não vou mais falar sobre isso. Vamos falar dos problemas do Brasil que se resumem ao Lula. Não só o Lula, né? Mas o Lula é o principal. O PP hoje tem um ministério no governo. O senhor defende o desembarque? Defendo. Defendo que nem tivesse entrado. Um erro. É um governo completamente ultrapassado, com um presidente isolado, sem vontade de tomar as decisões que o país precisa. O ex-presidente Arthur Lira vai entrar no governo? Se depender de mim, não. Não queria. Mas está muito próximo de reunir o partido e tomar uma decisão definitiva de desembarcar. Gosto muito do ministro Fufuca, mas se o governo não tiver uma mudança radical de rumos para o país, não tem nem como a gente, daqui a pouco, permitir que os membros do partido participem desse governo. Lula deve conversar com os partidos que têm ministério. Com o meu partido, ele não vai conversar. A forma como Lula quer fazer isso não vai funcionar. Até nós fizemos isso no passado. Entregam cargos para os partidos, recebem os votos. Hoje não vai. Vê quantos votos o Fufuca trouxe. Quantos o Silvinho, né, que é do Portos e Aeroportos, trouxe. Nada. Isso aqui é uma certa humilhação pro Lula, né? Principalmente perante a base da esquerda. Pô, vocês estão dando ministérios para os partidos do Centrão em troca de governabilidade. E os líderes do Centrão estão falando que isso não vai trazer nenhum voto para o governo. Pega mal, né? Pegou meio mal aí, né? O Lula como articulador político. O senhor falou sobre Fufuca, sobre a saída do governo? Já. Disse que eu estou sendo pressionado. Também não quero ser o causador de uma insolvência do governo, porque se eu desembarco hoje, o União Brasil pode vir junto, o Marquinhos censura no republicano, é difícil ficar sozinho lá dentro, eu não sei se o Kassab fica. Gente, isso daqui não é besteira que ele tá falando, não é besteira, não é besteira. Inclusive, vai na direção do que a Daniela Lima falou naquele vídeo, que circulou bastante, a gente comentou aqui em vídeo, que ela fala que esse derretimento do Lula está causando um fenômeno inédito. A Veja também vai confirmar algo nessa linha, a gente já mostra já a notícia da Veja, que é o seguinte, o governo está indo tão mal, que ficar no governo é prejudicial pra você. Só que também abandonar o governo, pular do barco de vez e colocar o país numa ingovernabilidade, isso é muito complicado. Porque eu comentei isso, eu acho que é simples de entender. Pare e pense. Vamos pegar o exemplo da Batalha dos Bonés. Você lembra? O Lula veio lá, o Brasil para os brasileiros. Quando o Lula veio com essa campanha, deu certo? Não. Porque a galera da direita veio com um boné, né, que tá tudo caro. Alguma coisa assim. Brasil, comida barata de novo, alguma coisa dessa. Fez muito mais, sei lá, ganhou muito mais aderência junto com a população. A própria imprensa falou isso, né, que os bolsonaristas levaram a melhor. E, dentro da própria esquerda, aquela fala, o Brasil para os brasileiros pegou muito mal. A turma da esquerda começou a falar, olha lá, ó, o Lula está ali, sei lá, usando basicamente o Brasil ame ou deixo. É um slogan fascista, golpista. Os caras são loucos, os caras são alucinados. Não existe, sabe, nenhum resquício de patriotismo dentro da esquerda. E o que eu quero falar com isso? Algumas pautas, algumas coisas, inevitavelmente elas vão cair na mão da direita. Vocês acham que se o país ficar ingovernável, se o Lula cair amanhã, tu acha que quem que vai colher os louros da queda do Lula? Tu acha que o Centrão vai conseguir chegar perante a população e falar, fomos nós que derrubamos o Lula? Nós salvamos o povo de vocês. Vocês acham que tem alguma chance? Ou vocês acham que hoje o afegão médio, a forma como ele chega à política, ele consegue compreender que oposição ao governo é o Bolsonaro? A oposição hoje ao governo é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Vai cair na mão de Bolsonaro. Então qualquer tipo de insolvência, se ficar no caos, as pessoas não vão conseguir dissociar esses partidos, esses políticos que estão no governo, do governo. Como é que ele fala, não, sei que eu sei, cara, a culpa é de vocês colocaram o Lula lá. Vocês colocaram o Lula lá. Se ficar muito pior do que está hoje, a população vai acabar cobrando toda essa galera. A classe econômica, né, o mercado, os grandes empresários, os campeões nacionais, vão começar a cobrar o Congresso. Peraí, cara, o Brasil também não pode quebrar. Tu vai me prejudicar. Tu vai me prejudicar. Esses eventinhos que vocês adoram ir fora do país, não vai ter. Vocês não podem me prejudicar também. Então o Centrão tá mais ou menos no limbo. Não adianta ficar no governo, porque o governo não vai dar certo. Mas também se sai do governo, desembarca de vez e gera uma implosão e perde totalmente a governabilidade e o país marchar pro buraco, qualquer louro de um derretimento do Lula vai cair na mão da direita e determinadas forças democráticas, vão começar a cobrar o Congresso e começar a cobrar o governo Lula. Como é que resolve essa situação? Não tem resolução. Não tem. Ele geraram uma situação de insolvência. Não tem como. Não tem como. Por isso que ele tá falando isso daí. Não é bobagem isso daqui. Pô, não sei se eu sair, o União Abril também, se todo mundo sair, e aí? Como é que vai ficar o país? Caos. Tem que dar um jeito de levar na barriga até 2026. Não é do interesse do Centrão, o governo. Por mais que fosse central, não é do interesse. É muito pouco tempo. O desgaste, iria ter um desgaste, né? Até você conseguir recuperar tudo. Possivelmente também ia cair na conta, né? O louro da derrubada do Lula, mesmo que entre o Alckmin na mão da direita. Mas enfim. Não sei se isso é bom para o país atualmente, sabe? Acho que o governo tem um piso de aprovação. Porque uma coisa é tirar Dilma, como a gente tirou, tinha 7%. Lula nunca vai chegar a 7% de aprovação. Então eu acho que o ideal é dar governabilidade ao país pra gente fazer uma transição. Se eu fosse Lula, o mais rapidamente possível, eu anunciava que não era candidato e virava essa página.
E acho que ele não tá todo errado quando ele fala isso, porque se o Lula sai, alivia. A galera entende, não, o Lula não é mais candidato, vai mudar, aguenta aí só mais um ano quebrado, né? O caos do PT vai passar. Eu só tô dando risada. Aí depois pergunta lá, Bolsonaro tá inelegível, mas ele insiste na candidatura em 26. Você acha que essa estratégia pode atrapalhar a direita? Não vai atrapalhar. Eu acho que o Bolsonaro tem um direito, ainda tem recursos. As pessoas não podem admitir que um homem que está liderando as pesquisas seja impedido de disputar porque se reuniu com embaixadores. Só acho o seguinte, se o candidato de Bolsonaro for Tarcísio ou Ratinho Júnior, ele tem que escolher neste ano, porque eles têm que fazer o processo de transição, escolher os sucessores e se afastar dos cargos em abril. Se Bolsonaro marchar para ser candidato até o final, é porque vai colocar um dos filhos. E tem a Tereza Cristina também, mas é difícil, acho que o natural seria o Tarcísio, o Ratinho Júnior ou um dos dois filhos. Qual o melhor nome? Bolsonaro. E no cenário sem ele, quem escolher? Ciro Nogueira, às vezes eu sinto que não é porque ele gosta de Bolsonaro, assim, a esperteza, né? Talvez um pouco de maturidade, experiência política. Ele consegue ter os pés mais próximos do chão do que alguns aliados de Bolsonaro que passam o dia todo falando de unir a direita e só faz querer destruir Bolsonaro. Falar que Bolsonaro já deu, que agora a gente tem que construir uma direita sem Bolsonaro. Mas ele tá mais pra colado. Rapaz, Bolsonaro acho que vai ser candidato. Teve na minha casa 15 dias atrás, passou a tarde conversando comigo. Ele acha que esse governo acabou, que Lula não vai ter condições de fazer nem campanha, que a popularidade dele vai cair perto da Dilma. Vai ser muito difícil pro judiciário proibir a população de escolher o candidato que a grande maioria quer. É uma avaliação que Bolsonaro fez. O senhor tá considerando o cenário com Lula candidato? Lula não vai perder a última eleição da vida dele e ser lembrado para a história por uma derrota. A Haddad já está escolhido. E com essa economia do jeito que tá, o povo tendo que declarar ovo no imposto de renda, qual seria a mudança-chave no governo para 26? Lula se reinventar. E eu acho difícil. A forma dele se comunicar está muito errada. Quem está acabando com Lula é o Sidônio, a exposição dele. O cara fala 20 minutos, aí uma derrapada, é o que vai pra internet. Parabéns, Sidônio. Aí vem a Veja, ontem, na mesma linha, com mais informações. Tipo, vai assim, é um encontro. Daniela Lima, entrevista de Nogueira, matéria da Veja e outras movimentações. Você vê, impopular, Lula vira um fardo para presidenciáveis da Frente Democrática. Cresce no Palácio do Planalto a avaliação de que foi péssimo negócio para os partidos da tal Frente Democrática que derrotou Bolsonaro ter colocado seus presidenciáveis no Ministério do Lula. A conta é simples. Se a gestão fosse um sucesso, todos sairiam ganhando. Como o barco começou a fazer água, pode não sobrar ninguém nesse naufrágio, diz um auxiliar petista. Entre caciques de partidos de esquerda que sempre estiveram com Lula, a conta é a mesma.